E a comemoração dos 60 anos da TV Globo tem como convidados aqui no JH personagens marcantes da nossa história. Agora, vamos relembrar 3 irmãs que têm um amor em comum: a música brasileira. Uma trajetória que começou quando elas apareceram bem novinhas, 20 anos atrás, aqui no JH. Corina, Lia e Elisa formaram o grupo Balaio de Gato há 2 anos e meio. Eu acho que era muito assim, uma aventura, cada dia uma coisa nova acontecendo, às vezes um programa de televisão, um programa de rádio, aumentando o repertório, conhecendo gente nova. A pequena Elisa começou tocando cavaquinho. Hoje, no bandolim, já compôs 8 músicas, como Bolinha de Gude. Era uma época em que a TV era a única maneira das pessoas assistirem um vídeo, uma entrevista. E a partir daquela época, né, daquelas reportagens que a gente fez com vocês, surgiu um convite e a gente lançou nosso primeiro disco pela Som Livre em 2008. O paizão Eduardo, técnico em mecânica, retomou o pandeiro dos tempos de escola. Quando a Corina começou a tocar, que eu vi que ela já estava conseguindo tocar choro, aí eu falei, opa, tá pra mim. Uma coisa que mudou também de lá pra cá é que o nosso pai, que fazia parte da nossa banda, né, desde o começo, parte do nosso grupo, ele faleceu de Covid em 2021. Essa nossa turnê de 23, né, ela marca, assim, 23, 24, ela marca um retorno, né, um recomeço pra gente. Eu acho que ao mesmo tempo de que muita coisa mudou, também muitas coisas são as mesmas. Então, nós 3 estamos juntas e tocando na mesma formação. Que outra profissão que você conhece, que alguém começa a estudar criança e vai uma vida inteira lá com seus 90 anos tocando? É uma coisa que você leva com você a sua vida inteira. Então é algo muito generoso. História legal, né? A seguir tem mais. Na série sobre os 60 anos da TV Globo, as notícias de Brasília que foram destaque no Jornal Hoje. Até já. O Jornal Hoje está de volta às 2h03 pelo horário de Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o pedido para que o julgamento da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello aconteça no plenário da Corte. Com isso, o julgamento será retomado na segunda-feira de forma virtual, em que os ministros votam por meio eletrônico. Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Collor começasse a cumprir a pena de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Collor foi preso na madrugada de ontem em Maceió e continua num presídio da capital alagoana. O Supremo já tem maioria para manter a prisão de Collor. 6 ministros votaram a favor. Com a manutenção do julgamento no plenário virtual, esse placar continua valendo. Agora os outros ministros vão apresentar os votos. Ao longo da maior parte dos 60 anos da TV Globo, as equipes do Jornal Hoje, em Brasília, relataram todos os fatos políticos marcantes da história recente do país. Muitas vezes em tempo real. O Jornal Hoje está começando. Um jornal que começa no meio do dia, quase sempre está com a notícia em desenvolvimento. Quer ver? Depois da decisão do ministro Edson Fachin, a denúncia veio para a Câmara. É o início da tramitação do pedido de abertura de processo contra Michel Temer, o primeiro presidente da República na história, denunciado ao Supremo Tribunal Federal.
Neste momento, o presidente Figueiredo está saindo do Palácio Planalto e vai para o hospital onde está internado o presidente eleito Tancredo Neves. O Congresso está reunido neste momento para votar a anistia. E também é um jornal em que a notícia chega em cima da hora. Foram muitos momentos assim. O JH estava no ar na votação do impeachment de Dilma Rousseff, que manteve os direitos políticos da então presidente. Ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Entrou ao vivo no exato momento em que Eduardo Cunha, na época deputado pelo MDB, renunciou à presidência da Câmara. E atenção, o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, acaba de comunicar que renunciou ao cargo de presidente da Câmara. Também coube ao jornal Hoje noticiar a suspensão da nomeação de Lula para a Casa Civil de Dilma Rousseff, assim que determinada pela Justiça. O petista tinha tomado posse horas antes em uma cerimônia no Palácio do Planalto. E nós acabamos de receber a seguinte informação. O juiz Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara da Justiça Federal em Brasília, concedeu liminar para suspender a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil. E informou em tempo real a confirmação do primeiro caso de Covid no Brasil. Como disse o ministro agora há pouco aqui na coletiva, que ainda está em andamento, as medidas são mais intensas porque este é o primeiro caso confirmado, inclusive da América Latina. Saiu na frente em coberturas, como no anúncio das medidas para reduzir o consumo de energia depois do apagão do sistema elétrico no governo Fernando Henrique Cardoso. Reduzir 20% do consumo de energia não é uma tarefa pequena. E foi o primeiro a detalhar o motim dos controladores de voo em Brasília. O movimento deflagrou o caos aéreo no país em 2006. Em 51 anos, reportando os fatos mais relevantes da capital federal, o JH cobriu posses presidenciais, lançamento de planos econômicos. O Cruzeiro volta a ser a moeda oficial no lugar do cruzado. Registrou as mais barulhentas CPIs do Congresso Nacional. Eu não aceito. Vai pros quinto, então. Vá Vossa Excelência com seu presidente. O presidente da comissão se vê obrigado a dar uma ordem de prisão à sua senhoria por desobediência e desacato. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Pra ficar... Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Manifestações que fortaleceram o espírito democrático ou que terminaram em violência e ataques aos poderes constituídos. Mas nossas lentes também registraram que valeu a pena resistir. É claro, promulgada. Inúmeras reportagens destrincharam escândalos de corrupção que levaram políticos à renúncia, como no impeachment de Fernando Collor, a prisão de parlamentares. É a primeira vez que um senador é preso no exercício do cargo desde a Constituição de 88. Ou a cassação de mandatos. A do então senador Luiz Estevão, no ano 2000, foi um momento conturbado na vida do Congresso. E o JH revelou, mais uma vez em primeira mão, que o painel eletrônico daquela votação tinha sido violado. Os jornalistas estavam atrás do laudo que comprovaria ou não a violação. O furo, jargão jornalístico para uma notícia dada em primeira mão, foi da repórter Cristiane Salles. Levei aquele susto, né? Quando ele falou o resultado, a fonte falou o resultado que tinha havido violação do painel. Liguei para a redação e falei, gente, teve fraude no painel. Com a informação exclusiva, Cristiane bolou uma estratégia para gravar o texto da matéria e não ser ouvida pelos outros jornalistas. Aí eu procurei essa escadinha aqui, esse cantinho, para gravar o texto, o off, né, que é aquele texto lido, para ninguém escutar, né? Foi uma repercussão enorme para o jornal Hoje, porque o jornal foi citado nas agências de notícias, ser citado por uma agência até internacional. Era muito bacana. Denúncias envolvendo políticos terminaram em julgamentos no Supremo Tribunal Federal, como no caso do mensalão do PT em 2012. Foram meses de reportagens diárias. É um julgamento histórico e vai ser longo. O desfecho de uma denúncia feita em 2005.
Mas nem só de crise política ou econômica vive a cobertura de Brasília. Em 2002, a chegada da seleção brasileira pentacampeã do mundo encheu de alegria as ruas e os palácios da capital. O JH foi o primeiro a mostrar de perto e do alto as comemorações. O avião trazendo os mais novos heróis do futebol nacional entrou no espaço aéreo brasileiro às 5h50 da manhã. Assim que começou a cruzar os céus do país, o avião foi escoltado por caças da Força Aérea Brasileira. Momento que marcou a trajetória profissional de Eduardo Almeida. Hoje, coronel da reserva, na época, ele era o comandante do esquadrão que fez a escolta do avião que trazia a seleção. As janelas estavam todas fechadas, aquelas janelinhas para manter o ambiente escuro, né? E aí quando eu falo bom dia, pentacampeões, as janelinhas todas começam a levantar, que eram os jogadores querendo ver, né? Aí eu falo, olha, quem está falando é o comandante do primeiro grupo de defesa aérea, lado esquerdo da aeronave de vocês. Depois de chamar a atenção dos jogadores, o coronel leu a 400 km por hora a mensagem de boas-vindas para os novos campeões mundiais. Os bravos que, superando todas as dificuldades e todos os adversários, conquistaram para o nosso povo o tão sonhado Penta. Imagina, pilotar do lado do avião e ler na prancheta, que estava tudo escrito. E não pode errar, né? Porque eu não podia bater no avião da seleção. Rever a reportagem que o Jornal Hoje exibiu naquele dia traz boas lembranças e uma certeza. Mais uma missão cumprida. Mais uma com muita satisfação, né? Porque a gente conseguiu botar, é como eu digo, colocar toda essa família em evidência na televisão brasileira. Tem sido assim nos 60 anos da Globo. O ontem e o hoje, sempre perto de você. Estreia amanhã, depois do Fantástico, a série documental Glória. Em 4 capítulos, a série conta a história de Glória Maria, a repórter mais querida do Brasil. O nome completo é Glória Maria Mata, com 2 T's da Silva. Contar a história de Glória Maria é viajar por 5 décadas do jornalismo brasileiro. Eu não lembro da televisão sem a Glória Maria. Eu não ouvi falar, eu lembro que só tinha ela. Isso por si só já é muito representativo. É uma desbravadora. Ela tinha um encanto, né? Sem dúvida nenhuma, a repórter de maior popularidade da história da TV brasileira e do Brasil. No momento em que eu ingressei no telejornalismo, ela já era uma figura muito importante dentro da Globo e na história da televisão brasileira. A presença dela refletia na medição instantânea do Ibope. Subia 4, 5 pontos. Ao longo de quase um ano de trabalho, a equipe do documentário se reuniu nesta sala que fica no prédio do jornalismo da Globo no Rio de Janeiro. Um espaço que cresceu de tamanho, não tamanho físico, mas em significado, em valor sentimental, porque tudo que foi sendo coletado, descoberto, até doado por amigos e familiares, passou a compor o cenário, o expediente. O que só fortaleceu ainda mais essa grande, inédita missão de contar a história de Glória Maria. A vida da Glória parece uma novela da vida real mesmo. E é ela quem conta a história dela no documentário. A gente acompanha elegantemente com entrevistas, mais de 70, 80. Minha Glória, eu te amo! O privilégio de estar dirigindo esse carro, tudo começou aqui. A gente juntou 4 repórteres cinematográficos amigos da Glória e o carro também é personagem dessa história e a gente apelidou carinhosamente de Máquina do Tempo. A gente rodou a cidade por lugares que foram relevantes e eles apontavam para lugares do carro como se a Glória estivesse ali ainda. Eu pude sentir de uma forma muito particular a força que ela tinha, o desejo de sempre querer fazer o melhor. E ela tinha um interesse profundo pelo ser humano. Nós vimos que ela declarou mais de uma vez que a Nigéria foi o país mais transformador e mais desafiador para ela. Então, precisamos ir à Nigéria. Você lembra desse dia? Ela queria ver, conhecer de verdade o que acontecia em Badagry. A gente está
fazendo homenagem às técnicas tradicionais antigas de se fazer televisão como se fazia nos anos 60, 70, que não tinha computação gráfica. Era tudo feito manual, artesanal. Ela sempre gostou muito de Búzios, era o refúgio dela. Passar esse fim de semana com as filhas, falando da mãe dela. Mas foi muito especial. Me lembra minha mãe. Quando eu escuto Glória Maria, porque vem nessas palavras. Inteligência, carinho, amizade, amor, com certeza. O talento e o legado de Glória Maria reúne mulheres jornalistas de diferentes veículos, TV, rádio, jornal, revista, nessa série documental em que todas nós teremos um encontro com Glória. Para desvendar como é que elas se cruzam com as histórias da Glória Maria e também para celebrar. É uma história de glória. De Glorinha, você vai ver. Imperdível. O Jornal Hoje termina aqui. Uma boa tarde, até segunda. Algumas cenas de novelas são inesquecíveis. Eu vai pôr a prédio na som! Muitas delas foram gravadas em São Paulo. A história tá aqui, firme e forte. Então, bora paulistar por lugares que marcaram a teledramaturgia da Globo? Aqui no Mercadão tem uma barraca que ficou muito famosa por conta da gravação da novela Próxima Vítima. Ei, siriguela freguesa, dá uma beleza, só venda. Hoje, Valéria Almeida conta histórias de novela e histórias da vida real. Quando eu cheguei aqui, eu pegava um mapinha no metrô e falava, eu vou conhecer esse lugar que passou na novela. Então foi vários lugares, assim. As novelas te levando pra paulistar também. Claro.